Bom dia, queridos, graça e paz. Estamos nessa manhã para mais um devocional, desvendando o conceito de fé. Em Romanos, no capítulo 14, a última parte do versículo 23, o apóstolo Paulo vai dizer que tudo que não é feito por fé é pecado, dada a importância que a fé ela tem na vida do ser humano. Nós já trouxemos o significado das palavras aplicadas como fé, para nós entendermos pela linguística qual é o sentido da fé. Hoje, dentro de uma visão teológica, nós vamos apresentar como a teologia observa dentro da Bíblia essa fé. Nós vamos falar sobre os 3 tipos de fé que nós encontramos nas Escrituras Sagradas, tendo em vista que a fé é um dos temas centrais da Bíblia e um dos pilares da vida cristã. Teologicamente, podemos compreendê-la como confiança, obediência, entrega, a certeza de que as promessas bíblicas se cumprirão na nossa vida. Por intermédio dela, nós observamos o caráter de Deus. E a Bíblia vai nos revelar que há diferentes tipos de manifestação de fé, conforme sua origem, seu propósito. E nesse devocional nós veremos os 3 tipos de fé descritos na Bíblia. A primeira delas é a fé que nós chamamos de fé natural. Como nós já aplicamos anteriormente, todo homem ele tem em si intrínseco a capacidade de crer. Ele crê que o sol vai nascer, se o tempo muda, as nuvens carregam, ele crê que vai chover. Então essa capacidade de crer em alguma coisa é uma disposição natural do interior do ser humano. É intrínseco porque o homem já nasce com ela na sua constituição humana. É a fé que você vai lá e planta uma sementinha e você acredita que ela vai germinar, que ela vai florescer. É uma fé que está implantada no homem para conceder ao homem a capacidade de crer. Um exemplo bíblico da manifestação dessa fé natural, que foi aproveitada dentro do contexto bíblico, é o centurião de Cafarnaum, que creu que Jesus podia criar o seu servo mesmo à distância. Mateus 8, versículo 8, verso 10, ele demonstra uma fé que foi direcionada corretamente. Ele ainda não tinha entendimento sobre Jesus, ele ouviu falar, ele acreditou no que ele ouviu falar. Ele foi até Jesus acreditando que havia uma autoridade sobre Jesus. Foi a manifestação natural de uma fé que foi canalizada na direção de Jesus e o milagre acabou acontecendo na vida daquele homem porque ele creu. A fé comum é a segunda fé que a Bíblia apresenta, fé comum ou salvífica, A fé salvífica é aquela que nasce quando o nosso coração é iluminado pelo Espírito Santo, por intermédio da palavra de Deus, porque essa fé, ela vem pela palavra, Romanos 10, versículo 17, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Ali o apóstolo Paulo está falando da fé comum ou salvífica, como nós apresentamos. Ela é comum não por ser uma fé simples, mas porque ela é comum a todos que creem em Jesus como Filho de Deus, que acreditam na obra vicária de Jesus e que vai operar para a salvação. Não é simples, mas opera para a salvação. Por isso é comum entre aqueles que creem. Essa fé, ela tem a base salvífica.
como o apóstolo Paulo fala em Efésios 2:8, que a salvação, ela vem pela graça mediante a fé. O apóstolo João, no capítulo 1 do Evangelho, no verso 12, ele diz: a todos quanto creram no seu nome, ele está falando de Jesus, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então essa fé é que nos torna filhos de Deus, por intermédio da obra realizada por Jesus. Quando nós acreditamos nessa obra que foi realizada por Jesus, quando nós acreditamos que Jesus é o Filho de Deus, que foi enviado à terra, Jesus, o próprio Deus encarnado entre os homens, que morreu na cruz do Calvário, ressuscitou ao terceiro dia para salvar a humanidade, nós encontramos a salvação por intermédio da fé. Ali nós encontramos a conversão, nós encontramos a transformação, nós encontramos o perdão para os nossos pecados, o perdão para os nossos erros, mediante a fé que há em Jesus para nos salvar. E por último, não menos importante, a fé sobrenatural. A fé sobrenatural é aquela que é concedida pelo Espírito Santo como um dom, como o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios, no capítulo 12, no verso 9. É uma fé que ultrapassa a razão e os limites naturais. Ela vai muito além da fé natural, porque a fé natural ela te faz crer em coisas que você observa. Você plantou a semente, você acredita que dali vai germinar. Daquela semente, a plantinha que você plantou, o fruto que você plantou, a árvore que você plantou. Então ela está baseada naquilo que você viu, naquilo que você aplicou, mas te deu uma capacidade de crer. Essa é a fé natural. Você vê o tempo nublado, vê o tempo mudar, então você acredita que vai chover. Então a fé natural, ela é baseada na capacidade do homem observar e acreditar naquilo que os seus sentidos aguçam, naquilo que os seus sentidos buscam, naquilo que lhe traz entendimento. A fé sobrenatural, ela vai além dessas expectativas humanas. Ela ultrapassa os limites da racionalidade humana. A fé sobrenatural, ela opera milagres, opera curas, opera manifestações sobrenaturais do poder de Deus. Essa fé, ela vem sobre nós em momentos específicos para cumprir propósitos e objetivos divinos. Quando alguém alcança uma graça sobrenatural para operar o grande milagre, como, por exemplo, Pedro andar sobre as águas. Pedro caminhou sobre as águas, no Mar da Galileia, Mateus 14, 29, porque ele exerceu uma fé sobrenatural, não humana, mas sustentada pelo poder de Deus. Então ele creu naquilo que era impossível, naquilo que os seus olhos jamais enxergaram, naquilo que a sua mente jamais poderia imaginar que ele pudesse alcançar. Essa é a fé sobrenatural que é concedida como um dom na nossa vida para alcançarmos feitos considerados impossíveis. Como o apóstolo Paulo, ele diz lá em Romanos, no capítulo 14, no verso 23, no finalzinho do verso ali, que tudo que não é por fé é pecado, nós entendemos que o apóstolo Paulo fala que tudo na vida do ser humano é necessário, é preciso a manifestação da fé, nem que seja a fé natural, a fé comum salvífica em Cristo ou a fé sobrenatural. Porque Deus nos chama a viver pela fé em todas as suas dimensões, usando a fé natural para direcionarmos corretamente a nossa confiança, afirmando a nossa vida na fé salvífica, que vai nos unir a Cristo, acreditando na sua obra redentora.
e nos abrindo a possibilidade do impossível. Sim, com a fé sobrenatural, aquilo que é impossível se torna possível. Aquele que crê e recebe essa dádiva do Espírito Santo para a manifestação da fé sobrenatural. Como está a sua vida e quem você tem crido, de que maneira você tem canalizado a sua fé. Eu te convido a direcionar a sua fé natural para Cristo, observando pela palavra de Deus a obra salvífica e redentora de Cristo sobre a nossa vida e a manifestar, por intermédio do Espírito Santo, na sua vida a fé sobrenatural, para que grandes milagres aconteçam sobre a sua vida. Deus abençoe o seu dia, em nome de Jesus.